Bom dia, tudo bem? Hoje é 3 de maio de 2025, às 8h13 da manhã, um sábado. Eu caí da cama, eu dou o meu chapéu do Jojo porque eu não penteei meu cabelo ainda. Espero que não saia muito mal no vídeo. Não fiz a barba e tal. Tá muito frio hoje. Daqui a pouco eu faço. Tá acabando aqui o processo de conversão. Vou mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Provavelmente são 57 vídeos, se eu não me engano. Eu tô convertendo pra MP3. E aí eu vou passar no script do Whisper, né? E vou explicar para vocês. Bom, talvez quem conhece sabe que eu tenho um curso de Rubens sem exemplos, né? Que eu, em 2018 eu comecei a gravar os vídeos, mas depois que comecei a trabalhar de freelancer não terminei de gravar os vídeos. Gravei só 57 de 100. E aí teve uma época na pandemia que eu até fiz a transcrição manual. Eu peguei, ouvi cada vídeo e fui no Google Drive e fui digitando. Eu acho que eu fiz quase todos que eu tinha feito. Aí, agora com as LLMs é muito mais fácil, né? Então aqui terminei de converter. Ó, tem 57 vídeos que eu tinha gravado. Aí agora tem o áudio deles. Então, eu vou passar o script do Whisper, né? A gente vai demorar, mas eu só quero mostrar para vocês como estava fazendo. Que isso você pode usar para suas notas pessoais, né? Tem gente que grava aula, essas coisas assim. Aí vamos ver se o script vai funcionar, porque eu peguei do Google, né? Às vezes falha. Já vou mostrar para vocês. Eu não estou usando aquela imagem do que eu criei no outro vídeo, que ele não encontrou o comando do Whisper, provavelmente porque eu não estou no ambiente Python, né? Então eu não tenho o Whisper aqui. Mas se eu pegar esse outro terminal aqui, eu vou até copiar o mesmo comando. Eu vou mostrar para vocês como que eu instalei, né? Que essa máquina aqui não tinha o Python instalado. Eu acho que esse comando aqui, acho que eu reiniciei a máquina. Então eu tenho que ir lá na pasta do código. Eu tinha criado um projeto aqui. Aí tem que ativar o Virtual Environment. Então você vê que o Virtual Environment está ativado. E a gente confirma isso com o with Python e o with Whisper. Então o Whisper está ativado. Aí eu já mostro os scripts para vocês. Ele provavelmente vai começar a baixar o modelo, o Medium, que deve ter uns 1 GB. Provavelmente aqui falhou, porque aqui nesse diretório não tem nada, né? Então eu tenho que colocar o diretório, que é aquele lá. Eu não quero copiar, tá no HD externo. Não quero copiar para essa máquina, porque, como eu mostrei no outro vídeo, o, o WSL ele não compacta os discos. Então tudo que você põe aqui nesse disco aqui, você deleta e ele continua. Provavelmente ele vai baixar o modelo do Whisper, que não tem, né? Então, bom, ele tá falhando aqui, porque o script tem um problema. Mas aí eu vou lá no Google e ele vai consertar para nós aqui. Deixa eu ver. Que é alguma coisa ele não está encontrando os arquivos. Mas não tem problema. Ah, aqui. E aí, enquanto isso, eu vou explicar o porquê que eu não quis usar aquela imagem. Aquela imagem é uns 20 GB, né? E aí eu acabei de compactar o disco, eu liberei 60 GB, não quis encher de novo. Eu só baixei a do FFmpeg. E aí eu recomendo que vocês usem o UV, tá? Muita gente usa o Conda para criar ambientes virtuais no Python. Aí tem outras pessoas que usam outras ferramentas como Poetry, Pip. Mas esse UV ele é escrito em Rust, então ele é muito rápido. Astra UV. Tá todo mundo usando agora, é mais novo. Ó. Olha o benchmark dele, carrega em 6 centésimos, enquanto que Poetry e outros demoram 10 vezes mais. Né? Aí para você instalar é bem simples, tem um script de instalação com curl. E eu já mostro que aqui tem uns comandos. Deixa eu ver se tinha um que eu instalei o Python também, que ainda está. Ainda está em preview, né? Porque assim, você pode instalar aqui e instalar local para o projeto.
Mas se você quiser instalar para a máquina inteira, é aqui. Você tem que digitar Python install, mas você tem que colocar menos preview. Cadê? Não estou vendo aqui. Tá mostrando. Estava nessa página. Aqui. Se você quiser instalar global, na hora de instalar você coloca menos preview. E aí depois ele vai instalar no teu path. Você tem que só garantir que o seu path tem esse diretório aqui, localbin. Mas ele dá um comando, quando você instala esse comando, ele fala assim, faz source de um arquivo aqui dentro que ele atualiza automático, né? Então eu recomendo que vocês usem o V para você isolar suas dependências do projeto. Você viu ali que eu dei o comando Python e falou, o comando não existe. Porque às vezes um script usa Python 3, o outro Python 3.10, 3.11. Aí eu já vou passar a revisão, só quero ver aqui se ele conserta o script do Whisper. O que ele está dizendo ali. Aí o argumento ele não achou aqui, ó. Tá dizendo que pode estar desatualizado, mas eu instalei a mais atual. Menos name, provavelmente. Aí tá mandando alterar essa parte aqui para tirar o menos name. Vamos ver, porque eu tenho medo dele fazer, como são 57 arquivos, né? Eu tenho medo dele sobrescrever, mas não dá nada. A gente não pode ter tanto medo assim. No máximo que você perde um arquivo. Isso, só vamos tirar o parâmetro menos name. Pedir para transcrever novamente. Aí, teoricamente, aqui a primeira vez ele vai baixar o modelo, isso, é 1.42, modelo medium, que é o que cabe na minha placa de vídeo. Que tem uma tabela, né? Então, se a gente colocar aqui, NVIDIA SMI "-L", "-L" é de loop, para ficar recarregando a cada 4, 5 segundos, que ele vai mostrar o espaço que está. Esses 700 megas são do OBS, então não torcer para não encher a memória, porque eu estou gravando o vídeo, né? E aqui é a energia também. Veja que a placa está gastando 17 watts. Aí quando ele começa a converter, ele vai para 90 watts. Ele faz um barulhão, só que eu tenho filtro. Talvez vocês não ouçam o barulho. Aí, se a gente olhar aqui também, eu vou mostrar para vocês. Acho que na outra. Quando eu tinha feito o script de instalação do Whisper, mas daqui é o do Dockerfile, que eu não estou usando, tá? Queria ver se passava a parte do modelo, eu não lembro onde que era. Deixa eu ver. Ah, a tabela. Eu queria mostrar aqui para vocês a tabela. Ó, hoje é sábado de manhã, né? Acordamos cedo, caímos da cama. Aqui é a tabela dos modelos. Ó. Se for em inglês, você pode baixar esse pequenininho aqui, ó. Só 39 milhões de parâmetros. Só vai gastar 1 GB de VRAM. Se for uma coisa que a dicção é boa, o vocabulário é fácil. Mas eu estou usando aqui o Medium e não em inglês normal. Aí ele gasta, o download lá era 1.42 GB, né? Mas gasta mais ou menos uns 5 GB de VRAM. Porque o large eu não consigo usar. O large você precisaria de 10 GB. Olha, já está carregando, está fazendo barulho aqui, está esquentando. Aí aqui, ó. Ele está carregando na memória, né? E e aí ele vai transcrever. Vamos ver aqui, está dizendo que ele está pulando um arquivo. Diz que não encontrou. Ele tá falhando, ele está dizendo que no such file or directory FmpEg. Então ele tá com erro. Só garantir que ele está com erro. Deixa eu ver aqui. Ele não está encontrando os arquivos. Talvez ele precise do FFmpeg ali, e o FFmpeg eu pus numa imagem Docker. Então eu vou ler o script, porque eu fiz o que eles chamam de vibe coding, que alguns meses antes eu tinha chamado de programação blasé, né? Que você simplesmente para de prestar atenção no que você está escrevendo. Não sei porque ele está reclamando de FFmpeg. Talvez o Whisper dependa do FFmpeg. É por isso porque eu tinha criado a imagem.
Aí tá dizendo, ó, não tem o FFmpeg. Então, como eu não quero instalar aquela imagem gigante do... Eu não quero instalar aquela imagem gigante do FFmpeg, eu vou instalar ele local aqui. Porque às vezes não vem em todos os codecs, não vem. Então veja que eu poderia usar aquela imagem Docker, só que o Whisper não ia encontrar ele, né, o executável. Só se tiver uma opção do Whisper que você possa informar onde está o executável, mas aí eu teria que pegar e fazer um link com o container, né? Eu até posso investigar isso depois, aí passo para vocês. Deixa eu ver aqui. Seria legal. Deixa eu ver se tem alguma opção do Whisper. A gente passa aqui o Whisper, -- help. Aí, às vezes ele mostra. Vocês estão vendo os cachorros latindo? Aqui na frente tem um hotel de cachorro. Vamos dar um grep aqui para ver se já tem alguma coisa de FFmpeg. Porque às vezes tem um negócio assim, tipo, passe o diretório do FFmpeg. Não tem, né? Mas eu lembro de ter ido no site deles. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Ó, GitHub, OpenAI, Whisper. Eu acho que tem algum momento que eles falam, você precisa ter o FFmpeg instalado. FFmpeg. Aqui, ó. It also requires a command line tool. Então, se ele fosse bem feito o programa, ele daria uma opção que você diz onde está o binário, né? Mas, na verdade, eu poderia fazer assim também. Eu poderia pegar e fazer um... Vou até pedir para o Google fazer aqui. É sempre bom procurar soluções, ó. Whisper precisa de FFmpeg, mas o meu está no Docker. Você consegue fazer um alias FFmpeg e apontar para o Docker? Acha que funcionaria? Às vezes não funciona porque precisa montar o diretório e onde ele ia dar a resposta. Vamos ver explicar aqui que ele funcionaria. Ó. Aí ele estaria fazendo um atalho. Ó. FFmpeg seria o Docker run. Aí ele pegaria, depois que termina, ele remove o container. Ele pega e monta o diretório atual no input. E aí monta a saída no output. E chamaria o comando FFmpeg. Não necessariamente funcionaria, porque teria que ser o argumento passado pelo Whisper, né? Mas como eu já instalei, eu posso testar em outro dia, mas sempre tem uma solução, para dizer basicamente, né? É que tem gente que eles são aficionados em Docker. Eles não instalam nada na máquina deles. Tipo, eles dockerizam tudo. Chrome, Vim. Que você pode até montar o socket do X11, né? Que é o monitor de janelas, o programa de janelas. Vamos tentar agora, então. Você vê que isso que é ruim de você rodar script em lote, porque você acha que está funcionando e quando você chega é só um monte de mensagem de erro. Então por isso tem que tomar cuidado, tá, gente? Aí aqui a gente pode usar o NVIDIA. Veja que ele está preenchendo a memória da GPU, né? Está gastando bastante energia, estava gastando 20 watts, agora foi para 80 watts. E aí ele está transcrevendo, ó. Aí vamos ver se ele vai transcrever o arquivo certo. Então, assim, são 57 vídeos de exemplos, de Rubin sem exemplos. Ó, veja, ele está pegando minha voz aqui, ó. Nosso primeiro exemplo é o programa Alô Mundo, o caractere cerquilha representa um comentário. Aí eu tenho umas ideias bem interessantes. Eu quero pegar essas transcrições, depois jogar para as LLMs, ver se eu transformo isso num livro. E uma outra coisa que eu quero fazer, porque como ninguém lê mais hoje em dia, né, como se lia antigamente, eu quero pegar essa transcrição, transformar num texto e treinar uma LLM pequena, tipo um Llama, um Queen, pode ser uma LLM de 1 bilhão de parâmetros, treinar ela com isso, fazer o que chama de fine tuning, né? Não é treinamento, desculpa, um fine tuning, e aí embutir o conhecimento do curso de Rubin sem exemplos. Aí eu vou vender o curso, então você vai poder ter acesso ao código, às vezes eu deixo o curso de graça e vendo um mais complexo, né? Só para ele ser chamativo. Deixo acesso ao código, aos vídeos e uma LLM que as pessoas podem baixar no computador delas ou às vezes colocar em algum lugar, porque é meio caro para você hospedar isso, né?
mas às vezes deixa no Hugging Face, LLM lá, e as pessoas podem pegar e conversar e aprender o curso de Ruby sem exemplos com uma LLM com fine tuning. Aí seria uma coisa muito bacana. Então veja que já conversou o primeiro, o segundo exemplo. Aí eu também quero fazer um projeto que eu quero chamar de Legendif, que ele vai pegar as transcrições e ele vai deixar eu corrigir os erros, que aqui é Top Object Main, né? M-A-I-N, mas ele transcreveu como main. Top Object Main. É difícil pronunciar, como que eu faria? Main. Então, assim, e o modelo é para português, né? Então sempre vai ter uns erros. Não sei como ele descobre as vírgulas, se ele usa gramática ou pelo espaço. E aí, enfim, ver que está funcionando. Né? Então vou até desligar o vídeo aqui para não ter perigo de encher a GPU, né? Vai que ele pega um arquivo maior. Apesar que está carregado aqui, é a rede neural, né? Que a gente chama de modelo. Aí você entra aqui na pasta Whisper, veja que tem as transcrições, ó. Pena que não está numerado o exemplo 1, 2, eu vou ter que ir pela data, né? Veja que foi gravado há muito tempo atrás, ó, 21/5. Então, em algum segundo momento, eu vou ter que atualizar, né? Porque é um curso básico de Ruby e a linguagem não mudou muito. Mas aí eu posso fazer uma segunda versão com as novidades que o Ruby já... Quando eu fiz, estava na 2.4, agora já está quase na 3.5. Tem algumas novidades e o desempenho mudou bastante, né? Então, para cada arquivo, veja que ele gera 3, ó. 3 ou 4. JSON, SRT, TSV e TXT. E VTT. Ele gera 5 saídas. Está convertendo o segundo ainda. Acho que o segundo é meio longo. Ó, o segundo exemplo tem uns 10 minutos, que eu gosto de explicar. Eu sou bem detalhista, né? Então, o exemplo é simples, né? Mas a explicação, eu vou explicando todos os conceitos, assim. E aí agora ele terminou de transcrever o segundo, então vão ter 10 arquivos aqui. Ó. Se fizer um ls, -l, wc-l com talinha, 11 arquivos. Alguma coisa mais estranha, né? É porque ele imprime aqui, total 124. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês os scripts que eu conversei hoje com o Google, né? Aí, estava perguntando para ele como que instala o PyTorch, que eu tinha feito errado. Aí ele fala assim, instala o V, aí cria um ambiente com venv para isolar. Eu criei aquela pasta. Aí os comandos de instalação do PyTorch, que eu também tinha no Docker, né? Mas eu peguei só para garantir, porque eu não sabia como usava o V. Já usei de copiar e colar em outros projetos, mas eu não entendia direito se ele era só gerenciamento de projetos ou instalação de versão de Python, né? Porque quando você tem um projeto isolado é uma coisa. Então, só instalei aqui o Python. Aí eu estava com um problema, acho que porque eu tinha digitado errado aqui. Eu coloquei 121 e era CU 121. Ó. Acho que até aparece no prompt aqui, eu estava com erro. Você não tá dando problema, acho que estava faltando o CU aqui, né? Já vem as piadinhas, né? Mas, enfim. Aqui instalei o Whisper. Aí eu peguei, baixei a imagem. Aí ele criou o script para tirar o MP3 do MP4, que é um arquivo de vídeo, né? Que nem falei, são vídeos instrutivos. Tenho 57 no momento. Aí eu não consegui montar o HD, ele explica o que faz, eu basicamente reiniciei o Linux. Aí ele fez o script do Whisper, mas em Python. Eu falei, não, eu quero em linha de comando, porque o Whisper é uma biblioteca Python. Você pode usar em linha de comando, também pode usar com Hugging Face, depende de onde você baixou o modelo. Aí aquela hora deu erro, né? Aí a gente viu que era porque o FFmpeg não estava instalado. Aí eu instalei, ele explicou que dá para fazer com Docker, mas a gente não fez. Eu tinha perguntado para ele se precisava fazer aceleração de GPU. Ele disse que não precisa acelerar a GPU para converter MP3, que é só na CPU, o algoritmo, né? Talvez exista um codec de GPU, mas eu não conheço. Aí ele fez o código do Whisper. E aí eu perguntei para ele, já que eu estou criando os MP3, eu posso monitorar e converter ao mesmo tempo? Ele falou, não, aquele if vai rodar só uma vez. Aí eu pedi para ele resumir os comandos aqui. Ó. Então, a instalação do V é bem simples, é só um comando. Quem faz eles é a Astral. Aí, depois de instalado, você cria um projeto, cria um ambiente virtual, ativa o ambiente virtual.
Deixa eu aumentar um pouco o letra aqui para vocês, né? Ativa o ambiente virtual, instala o... Esse bash não precisa que você está usando. Instala o Torch, que é a dependência do Whisper, né? Instala o Whisper. E aí eu tinha perguntado para ele aqui do erro que deu, né? Aí ele falou que o FMPEG não tinha instalado, então ele sugeriu criar um alias, mas eu acho que não é exatamente assim, teria que talvez passar um argumento aqui, $1, né? Talvez o argumento do diretório que passa para FMPEG, mas não sei se ia funcionar, porque o Whisper ele ia passar os próprios argumentos dele, ele não ia rodar tão... teria que ter uma outra coisa aqui. Mas talvez só Docker Run menos RM, isso daqui, sem o volume. Aí acho que funcionaria. Então é isso. Por que eu tô mostrando para vocês esse exemplo assim? Aqui, ó. OpenAI, Pricing, Whisper. Porque assim, é um notebook gamer. Ele é melhor que um notebook normal, mas ele não tem nada demais, assim, sabe? Então, uma placa modesta de 6 GB de VRAM. Não é igual aquelas de 20 GB que custam uns 20 mil reais. E se eu fosse pagar na OpenAI Whisper, seria que eu falei no outro vídeo, isso daqui dá uns 3 centavos de real por minuto. Então, aquele vídeo de 10 minutos seria 30 centavos, né? E eu acho que não estou gastando isso em energia elétrica. E nós aprendemos e tal. E nós vimos que tem a API do Grok, mas o Grok é 25 megabytes o máximo do arquivo. Eu acho que esses daqui não passam disso, né? E você tem os limites, as cotas, né? Então a melhor coisa é você rodar a IA em casa, porque uma coisa que eu vou falar em próximos vídeos é igual aqui. Eu estou usando o Google, eu escolhi um modelo fraco. Eu poderia estar usando, sem querer, era para ter escolhido esse aqui, o 2.5, que lá era para gerar imagem, que eu faço as imagens de capa. Faço as imagens, eu acho divertido as capas que ele gera. Tem gente que não gosta, mas eu falo que é arte moderna, né? Eu fiz do Docker. E aí, o que acontece? Isso daqui eu estou usando de graça, mas eles pegam nossos dados para treinar a IA. Você vê que nem sempre fica bom. Vai chegar uma hora, daqui 1, 2, 3 meses, eles vão começar a colocar cotas mais fortes. Você usa meia hora ali e ele já te proíbe de usar. E vão começar a cobrar caro. Então a gente tem que usar enquanto pode, extrair todo o conhecimento que tem daqui, para chegar numa hora e você poder rodar as coisas locais também, os modelos pequenos. Porque senão vai ficar muito caro. As coisas, eles querem tirar o máximo de dinheiro. É igual o Netflix, Prime, começava com 10 reais, 20, aí você tem que pagar 10 reais para alugar um filme e tudo mais, assim. Então eles sabem que isso daqui é valioso. Das empresas, imagina assim, se o empresário paga 1.500 no salário mínimo, e mais 1.500, vamos arredondar de obrigação patronal, INSS e tal, 3 mil reais para o funcionário. Eles falam assim, se esse cara paga 3 mil para um funcionário, nós vamos tirar uns R$ 1.000 por mês dele para automatizar, porque a Anthropic está falando, ó, no que vem vai chegar o agente, eles falam, é o agente que vai desempregar a geração X, né? É a minha geração, mais ou menos a minha geração, estou entre X e Y. Então, eles sabem que eles têm espaço para ganhar dinheiro, porque veja, a OpenAI teve uns 8 bilhões de prejuízo ano passado. É muito caro a computação, então vai acontecer igual aconteceu com o Uber, todas as coisas assim, eles fazem você usar, né? Eles falam que é a lógica do traficante, eles te viciam, te dão uma dose de graça e depois eles vão aumentar o preço. Então, como eles vão aumentar o preço, a gente tem que achar alternativas econômicas, né? E aí, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, se você tem um PC parado, um PC gamer, até dá para rodar no CPU, às vezes demora mais, gasta mais, né? Mas você pode usar essas alternativas econômicas. E como eu falei, quero fazer um outro projeto, que eu vou chamar de Legendif, né? Que é o projeto para pegar uma LLM, aí eu pego um Llama, uma LLM simples, e fazer em várias passagens, né? Para melhorar a legenda. Porque assim, se eu pegar essa legenda crua e colocar na internet, você usa, você entende. Mas se você pega e faz um simples tratamento, porque não são muitos tokens, veja, ó, um vídeo de 2 minutos, que esse aqui é o exemplo, o quinto exemplo, 2 minutos, poucas linhas, não deve ter 500 tokens aqui, né? E então, para você corrigir esses erros, não fica tão caro, né? Que nem aqui, tá escrito aqui, ó, Since Believe.
Seems believe, na verdade, ele está querendo dizer sim, e sim, S-E-E-N, seems believe, que é uma extensão para o Vim. Deixa eu procurar aqui, vamos ver. Vim, seems believe. Não sei se existe ainda. Aqui, ó. Seems believing é uma extensão para o Vim que você marca a linha, qualquer linha que está você no Ruby, você aperta um botão lá, não lembro se é F5, F6, e ele executa o comando na linha. Então, assim, veja aqui, ó, sim is believing. Em inglês não é perfeito, né? Aí aqui ele traduz seems believe. Então você pode fazer um dicionário, você coloca essas palavras aqui e ele arruma, né? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Um bom sábado a todos. Vamos lá.